nosso corpo terá luz, mas se os nossos olhos forem maus, com trevas serão, irmãos, nosso corpo, nossa alma. E a Bíblia vai dizer que Davi estava no terraço da sua casa. E a Bíblia vai dizer que havia uma mulher chamada Batseba. A Bíblia vai dizer que ela se banhava, irmãos. Ou seja, estava despida. E a Bíblia vai dizer que ele olhou e cobiçou. E a Bíblia vai dizer que essa mulher era bonita, era formosa. Então Davi chega até o seu soldado e pergunta sobre Batseba: quem é essa mulher? E Davi é advertido pelo seu soldado: é a mulher de Urias. Aleluia. Mas mesmo assim, Davi decide tomar aquela mulher sobre sua mulher, uma mulher que não era dele, irmãos. Para nós entendermos, a mulher não era dele, a mulher já tinha marido. Mas ele disse: vai até a casa dela e busca ela, traz ela até o palácio. E a Bíblia vai dizer que eles foram e trouxeram Batseba. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele possuiu ela como mulher. Davi caiu, houve uma queda, houve um pecado. E esse pecado, irmãos, trouxe mais outros pecados, irmãos. Esse é o perigo de cair em transgressões. Esse é o perigo de cair em pecado, irmãos. Esse é o perigo de não ouvir muitas das vezes a voz de Deus, a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele possui ela como mulher. E a Bíblia vai dizer também que, passado de alguns dias, meses, essa mulher veio a ficar grávida. E a mulher manda recado pelos seus soldados, pelos mensageiros de Davi. Manda dizer a Davi que eu estou grávida. Irmãos, e Davi se desespera porque Urias, que era soldado, aleluia, de Davi, estava nas guerras com Joabe, estava pelejando. Então ele fica com medo, irmãos. Ele tenta esconder o seu pecado. Ele tenta ocultar a queda, aleluia, do seu pecado, irmãos. E era isso que a igreja de Éfeso estava vivendo, irmãos. Tinha pecados ocultos. Porque Deus ele disse para eles se lembrar de onde eles tinham caído. E Deus também disse que eles deveriam se arrepender, aleluia, dos seus pecados. E Davi fica desesperado. O que eu vou fazer? O homem está na guerra. O marido de Batseba está na guerra. E a mulher está grávida. Ele tenta ocultar o pecado dele, irmãos. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que ele manda chamar Urias dessa guerra, para que ele venha para sua casa, para que ele venha se acomodar, para que ele venha possuir a sua mulher, para que quando ele venha se descobrir que a mulher estava grávida, para que ele venha se pensar que era dele, irmãos, de Urias. Mas foi ao contrário daquilo, aleluia, que Davi estava planejando, irmãos. Aleluia, quando o homem, aleluia, chega até o palácio, aleluia, Davi diz: pode ir lá para teus pés, pode ir para tua casa, pode, aleluia, descansar, pode ficar com a tua família, aleluia. Mas aquele soldado, Urias, irmãos, que era, aleluia, fiel, aleluia, a Davi, irmãos, a Bíblia vai dizer que ele não foi até a casa dele, irmãos, que ele dormiu na porta do palácio, irmãos. Então, aleluia, aquilo que Davi estava tramando, aquilo que ele queria que viesse a acontecer, não aconteceu, irmãos. Amanhece o dia, chega para Davi e fala: Urias dormiu aí na porta do palácio. E ele vai até, Urias vem até ele, e Davi, aleluia, deu um diálogo com ele e fala para ele: por que ele não foi? Aleluia, por que ele não avançou para ele? Por que ele não foi para a casa dele, irmãos? E sabe qual foi a resposta de Urias?
meus pés, descansar, ficar com minha esposa. Se nós estamos em guerra, se a arca, aleluia, está nas tendas, como eu poderia? Era um soldado fiel, irmãos. Davi estava com o coração endurecido. Davi estava cego, irmãos, pelo pecado. Aleluia, muitas das vezes é dessa forma que a igreja vai, irmãos. A igreja não consegue, aleluia, enxergar os seus pecados porque está endurecido. Aleluia, está endurecido. A palavra de Deus, aleluia, aleluia, não consegue fazer efeito, irmãos, na vida do ser humano, irmãos. Davi estava tão endurecido, estava tão cego pelo pecado, irmãos, que ele não, aleluia, atenta. Ele não tem discernimento, que ele não lembra, que ele não tenta, aleluia, olhar para aquilo que ele estava fazendo, irmãos. Mas a Bíblia vai dizer que não satisfeito, Davi não satisfeito, não deu certo o primeiro plano, mas o segundo plano vai ter que dar certo. E então, aleluia, Davi manda carta, aleluia, pelo mesmo Urias, para mandar para Joabe. E nessa carta, irmão, estava escrito por Davi. Urias, aleluia, foi para a guerra. Havia o segundo plano. Estava escrito na carta para Joabe. Joabe, Urias está levando a carta. E agora eu vou te ordenar algo. Você vai pegar. Você vai colocar Urias na frente da batalha. Quando, aleluia, estiver bem, aleluia, bem esquentada a guerra. Quando estiver bem, aleluia, quando os inimigos estiverem bem à frente, aleluia. E quando, aleluia, eles vierem, os inimigos vierem, aleluia, vocês vão. Quando eles vierem, os inimigos vierem, aleluia, vocês vão deixar Urias na frente e vocês vão recuar. Porque, irmãos, porque ele queria que Urias viesse morrer. E esse foi o segundo plano, e deu certo, irmão, o segundo plano. Porque Urias morreu na guerra, irmãos, porque os soldados, aleluia, recuaram, deixaram ele só na guerra, irmãos. Além, aleluia, do pecado, aleluia, de prostituição, aleluia, o pecado, aleluia, de adultério, veio o pecado de homicídio, irmãos. Aleluia, Davi cometeu esses dois pecados, irmãos. Aleluia, o homem estava tão cego pelo pecado, aleluia, que não conseguiu, aleluia, aleluia, olhar para a palavra de Deus, não conseguiu olhar para o Senhor, irmãos. O desejo do coração dele era só, aleluia, de que, irmão, armazenar, aleluia, de ocultar aquele pecado. Mas Deus olhou do céu e disse: eu vou mandar um profeta Natan. Porque, irmãos, que Deus ele manda o profeta Natan até Davi, irmãos. Falar para Davi, aleluia, que Davi tinha transgredido, que Davi tinha caído. Porque, irmãos, que Deus é preciso Deus mandar o profeta Natan, irmãos, porque o coração, aleluia, de Davi estava sem amor, irmãos. Estava sem o temor de Deus, estava sem a presença de Deus, estava longe de Deus, irmãos. E é isso que Deus ele faz, irmãos. Aleluia, nas nossas vidas, irmãos. Aleluia, Deus manda o profeta Natan. E quando Natan, aleluia, chega à presença de Davi, Natan ele começa a falar. Havia dois homens na cidade. Um era rico, o outro era pobre. Um tinha aleluia, muitas ovelhas, muitos gados. O outro tinha só uma cordeirinha. E o homem rico, aleluia, pega a única que o homem pobre tem. Irmãos, a resposta de Davi foi: esse homem é digno de morte. Aleluia, ele é digno de morte, ele tem que recompensar 4 vezes mais. O profeta Natan olha para Davi e disse: esse homem és tu. És tu. Esse homem és tu, é tu que tem transgredido. Foi tu que caiu, foi tu que pegou, aleluia, a única mulher de Urias. Foi tu que caiu no pecado. Pegou aquilo que não era teu. Matou um homem fiel.
chegava mais rápido. E Deus, ele disse para aquela igreja: lembra-te de onde caíste. Os pensamentos de Davi, o coração de Davi estava bem longe de lembrar onde ele caiu, irmãos. Porque o coração dele estava endurecido, o coração dele estava escuro, o coração dele estava apartado, o coração dele estava longe de Deus. Mas quando o nosso coração estiver longe de Deus, irmão, sempre Deus vai mandar um Natã para nossas vidas, irmão. Deus sempre vai mandar um mensageiro de Deus. Aleluia, para quê, irmão? Para que nós devemos lembrar os nossos pecados. Não somente lembrar, mas para que nós devemos nos arrepender de nossos pecados. Existem muitas regras, irmãos, que a Bíblia menciona. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão, filho de Davi, também teve queda, transgrediu. Deus pregou para Salomão. Salomão foi instruído por Davi. Deus disse para Salomão: não pegues mulheres estrangeiras para ti. Mas o homem foi rebelde, o homem foi desobediente à palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que Salomão, na sua velhice, ele passa a pegar mulheres estrangeiras, mulheres moabitas, mulheres que adoravam outros deuses, mulheres que tinham outros costumes, que não tinham os costumes, aleluia, do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor, da palavra de Deus. E houve queda, irmãos, houve pecado, irmãos. O homem não sábio, o homem, aleluia, que foi abençoado por Deus, o homem, aleluia, que foi dado sabedoria tal, irmãos. No final, aleluia, do seu dia, na sua velhice, aleluia, caiu em pecados, caiu em transgressões. E Deus, aleluia, tinha orientado esse homem chamado Salomão, mas ele não atentou a palavra de Deus. É isso que acontece, irmãos. A Bíblia vai dizer que ele morre. E aí, só Deus, né, sabe se ele conseguiu se arrepender. Eu não posso dizer se ele morreu sem salvação, porque ele pode ter pedido perdão a Deus. A Bíblia não relata. O homem, no final da sua velhice, passou a adorar outros deuses, passou a adorar as suas esposas, foi envolvido pelas mulheres. Eram muitas mulheres, irmãos. Devemos ter cuidado para não serem envolvidos pelo pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia também ela vai relatar, irmãos. A Bíblia também ela vai relatar, aleluia, de Saul. Houve uma queda, irmãos. Saul, aleluia, foi ungido por Deus. Mas não porque Deus tinha escolhido aquele homem, irmãos, mas o povo, aleluia, escolheu, aleluia, Saul. Por quê, irmãos? Porque não quiseram mais ouvir as palavras de Samuel. Estavam cansados de ouvir o profeta Samuel. Então o povo pede, o povo clama pelo líder. E Deus vai lá e unge. E Deus